Olá, eu sou o Fábio Reis e você está no 10º episódio do podcast Comunitalks, o podcast feito por quem e para quem gosta de comunicação. E neste 10º episódio a gente tem a presença da grandíssima Juliana Sejão. Bem-vinda, Ju, tudo bem? Obrigada pelo grandíssima. Tudo bem, Fábio? Obrigada ao Comunitalks aí, que eu já sou fã, pelo convite. Obrigada a você. Espero que esse papo renda. Não, com certeza vai render. Obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui. Antes de começar o bate-papo oficialmente com a Ju, só passar os recados tradicionais e iniciais. Se você está vendo essa live pelo YouTube e ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. Se você não acompanha ainda a gente pelo Instagram e pelo LinkedIn também, segue a gente por lá. O Comunitalks também está lá, com a divulgação das participações aqui dos episódios do podcast e outros conteúdos também. E também está nas plataformas de streaming de áudio, como Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts e Apple Podcasts. Segue a gente por lá, que os episódios gravados, né, e as lives que acontecem no YouTube no dia seguinte estão todas nessas plataformas de áudio, tá bom? E se você gosta do Comunitalks, né, a partir desse programa eu já venho gostando e quer nos apoiar, a gente tem aí a chave Pix, que fica aí registrado na tela da live, tá? Que é comunitalkspodcast@gmail.com, aí são os valores pontuais, tá bom? Se você quer contribuir mensalmente, a gente tem a campanha na plataforma Apoia-se. Todas essas informações, também os links estão na descrição deste vídeo, desta live, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Vamos começar agora oficialmente o programa com a Ju. Ju, bem-vinda mais uma vez. Obrigada. É uma honra ter você aqui. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, por estar aqui, por dedicar um tempo a ajudar, enfim, colaborando aqui com o projeto. E fazendo a primeira pergunta para você, é a pergunta que eu faço basicamente para todo mundo, para dar início aos episódios, copiando, de certa forma, o podcast Mamilos, não sei se você conhece. Excelente podcast. Com a Ju Valaur e a Cris Bartz, né? Elas costumam perguntar de início quem é você na fila do pão, eu faço a adaptação aqui, quem é você na fila da comunicação. Então, traduzindo, né, como você deu a entrada sua dentro da área de comunicação e como tem sido a sua caminhada dentro dela até hoje, mais ou menos. Bom, eu entrei na comunicação pela via do jornalismo, né? Eu, desde pequena, eu me lembro, eu tinha 12 anos, quando eu disse para minha mãe, para o meu pai, que eu queria ser jornalista. Eles me olharam e falaram: oi, da onde você tirou isso? Eu não sei de onde eu tirei, eu não tinha nenhuma referência, assim, mas eu gostava muito de escrever. Então, eu dizia que eu queria ser redatora. Entrei na faculdade de jornalismo muito nova, nova mesmo, com 17, assim, né? Uhum. E pensando em seguir essa parte do jornalismo escrito, né? Impresso na época, né? Que era muito forte. E então essa era a minha ideia inicial, foi por aí que eu entrei no jornalismo. A partir daí, não só essa ideia de trabalhar no jornalismo impresso mudou, eu realmente trabalhei no impresso, eu comecei a trabalhar trabalhando no jornalismo em redações de jornais impresso, né, jornal impresso, mas eu caí de paraquedas no mundo da televisão. E eu digo de paraquedas porque eu, na época da faculdade, eu não achava que eu fosse seguir esse meio audiovisual. Então, a coisa já começou a mudar na faculdade. Então, eu entrei pela via do jornalismo. Dentro do jornalismo, eu mudei algumas vezes de campo, de atuação. E depois de formada, eu fui mudando. Então, acho que o mais legal disso, né, já que acho que o tema principal da nossa conversa hoje tem a ver também com universidade, com formação, né, com essa carreira mais ligada não só ao mercado, mas aos estudos, à academia, enfim. É esse o recado de que a gente tem que estar aberto para mudança, né? Se você está aberto, a porta que pode se abrir para você, você vai estar mais atento. Porque senão, às vezes, a gente não se dá conta. Não, eu entrei só para trabalhar impresso, aí pintou uma vaga na TV, eu vou falar que eu não quero, porque, afinal de contas, eu nem sei muito como é. Que foi o que aconteceu comigo, mas eu falei, não, eu quero ver como é que é. Então, acho que é legal você estar sempre aberto, né? E só que depois eu fiz 1000 outras coisas, né? Mas eu entrei pela via do jornalismo. Tipo como você vai entrar na faculdade, já estando num concurso, ou tendo a primeira oportunidade de mercado, ter a noção da amplitude da área, né? Então, você pode até ter se despertado ali pela escrita. Exato. E falar, não, vou ficar aqui e ignorar todo o resto. Não, calma aí, onde que eu posso ainda também transitar, né? Por onde eu posso agregar? Manter sua cabeça aberta, né? Uhum. Então, e aqui o recado vai para quem está começando, né? Mantenha sua mente aberta para as oportunidades que a comunicação pode oferecer, né?
E ainda mais as gerações de hoje, né? Eu, como professora, vejo, eu sou professora em uma universidade e atuo como jornalista em outra universidade. Então, eu convivo muito com as gerações mudam. Eu tô ficando velha, Fábio. Eu tô ali ficando velha. Mas a cada ano, a cada tanto de tempo, assim, o pessoal que ingressa nas universidades em comunicação, nos cursos de comunicação, tem mudado esse perfil, né? Mas o que eu mais vejo é que hoje é mais dinâmico você transitar nas diferentes áreas da comunicação, e eu acho que isso é super legal. Mas comparando assim com essa minha época, né, que eu falei. Então, isso é bacana e eu vejo que essas gerações estão mais abertas. Mas mesmo assim, eu acho que tem um lance de estar meio perdido. Acho que não rola ter medo nesse momento, rola experimentar. Continuando ainda sobre a sua parte da experiência da área, você falou que iniciou, né, com grandes veículos ali, né, já no início da sua carreira. Depois, por onde você acabou passando? Está até hoje, né? Bom, na verdade, eu vou contar que eu comecei, não foi por um grande veículo. Eu comecei, tenho muito carinho por um jornal do interior, da cidade de Mogi Guaçu, que chama Gazeta Guaçuana, né? E foi lá que eu comecei como repórter. Eu sempre fui repórter no jornalismo, a não ser quando quase no fim, assim, eu fui chefe de reportagem e tal, mas sempre fui repórter. Depois disso, eu passei pelo Diário do Povo, que é um jornal de Campinas, passei pela Folha de São Paulo, passei pela TV Band, pela TV Tati, e aí fui enveredando para a área mais relacionada à comunicação organizacional, institucional, marketing, relações públicas, né? Esse híbrido aí. Fui parar na Unicamp, né? Onde eu estou até hoje, comecei a dar aula numa faculdade em Limeira e depois fui para PUC, onde eu estou até hoje também. Aqui em Campinas, né? PUC Campinas. E nessas duas, tanto no campo quanto na PUC, você já está há quanto tempo, Aline? Aí vamos começar a entregar, né? Na Unicamp eu completo esse ano 20 anos. 20 anos Legal. De Unicamp e na PUC 16. Legal. Mas dando aula também mais de 20 anos, porque eu tava dando aula antes, né? Eu falei grandes veículos, né? Pegando principalmente, eu tinha conhecimento da Folha e da TV Band, né? O do Mogi Guaçu, por exemplo, ainda não tinha conhecimento até agora, você falar um pouco sobre. Quero abordar agora contigo como é que foi essa transição, assim, saindo da faculdade e tendo contato com esses primeiros veículos, assim, né? Desde o mais pequeno ali, na questão de regional, né? De Mogi Guaçu, depois transitando, indo pro Diário do Povo, pra Folha de São Paulo e a TV Band. Como que você deu a sua entrada em cada um desses veículos e que papéis, né, funções você desempenhava ali dentro? Você falou como repórter, né? Mas o que abrangia o seu dia a dia de repórter? Aí tem várias histórias, assim, né? Então, primeiro eu era repórter de geral, né? Fazia de tudo, né? Não era segmentado uma editoria. Na Gazeta, não, porque até por ser um veículo do interior, menor e tal, fazia de tudo. Quando eu fui para o Diário do Povo, em Campinas, o outro jornal, eu fui pro esporte. E aí foi uma coisa muito bacana que aconteceu comigo, porque eu fui ser repórter de futebol. Na verdade, assim, eu fui trabalhar no esporte, né, na editoria de esporte e tal, comecei ali. Depois eu passei por outras, ali no Diário do Povo, num pouquinho que eu fiquei lá no jornal, mas eu comecei no futebol, no esporte. E foi isso, né, foi essa experiência com o esporte que me levou para a TV. Porque eu me lembro que o rolê foi o seguinte, mas eu só tinha essa experiência com futebol no Diário e o pessoal do esporte da TV Tati, na época, que era uma retransmissora da TV Manchete, que nem tem mais, mas era muito forte no interior de São Paulo, queria, na verdade, uma mulher, queria uma repórter mulher que cobrisse futebol, para trabalhar no programa que era tocado pelo Valdemir Amorim, que é um grande jornalista, a quem deixo um abraço aqui carinhoso. E aí eles vieram atrás de mim porque viam meu nome assinado nas matérias de futebol e tal. Falei, gente, mas eu não tenho experiência de TV, mas você tem experiência com jornalismo esportivo. Então, vamos fazer um teste na TV. Beleza, eu falei, tá bom, eu não sei nada de televisão. Não, mas você aprende. O importante é você saber da editoria, que é esporte. E aí eu passei a cobrir futebol e adorei. E foi minha primeira experiência em TV, foi por causa do futebol.
Uhum. Eu fui repórter de campo. E na época da faculdade você não tinha exercido um pouco de prática pra TV, assim, de audiovisual? Ou não? Cara, não. Não, porque eu achava, é isso que eu falo de estar aberto, assim, eu tava fechada. Uhum. Tá focado Entende? na Eu escrita ali. tava, É. não, vou ser redatora, vou trabalhar em jornal, jornalismo impresso e tal. E aí, não, fiz as aulas de tele e sim, eu me lembro de um detalhe. O meu professor de tele, na época, a gente fez um exercício lá e ele falou: Nossa, você tem muito jeito pra televisão. Ah, eu não dei muita bola naquele momento, mas aquilo ficou na minha Aham. cabeça. Quando eu fui trabalhar na Tati, depois na Band, que eu fiquei mais tempo. Eu lembrei dessa fala dele, eu falei, putz, se eu tivesse valorizado aí, né, essa dica, Uhum. eu talvez tivesse ido antes, mas eu não mudo nada da minha trajetória, Uhum. não Talvez mudaria nada. a transição ali, a adaptação teria sido mais rápida ou mais fluida, mas também não mudou na questão de não afetou É, eu significativamente. estranhei, porque o trabalho de reportagem no jornal, ele é muito mais sozinho, né? Você apura, você checa, você faz as entrevistas, você redige, aí Revisa. revisa, mas aí tudo Sim. bem, aí segue. Na Aham. TV é um trabalho de equipe como geralmente é no audiovisual. É um Uhum. trabalho de equipe, né? Então eu me lembro, quando eu fui pra Band, aí eu já era repórter de geral, não era focada mais só em esporte, fazia de tudo. Eu lembro que na primeira semana que eu entrei na TV Band, eu recebi a pauta maior completa. Eu falei, caraca, mas nem fui eu que apurei, eu não liguei para fonte nenhuma, não falei com ninguém, não fiz pré-entrevista. E tava ali 2 páginas de pauta. Eu fiquei, uau! Só que eu não confiava, porque eu não entendia a dinâmica da TV. E aí eu chegava nas pautas, né, nas externas, e perdi um tempão rechecando tudo. E aí eu aprendi a confiar no trabalho da apuração dos pauteiros, dos produtores, o que foi muito legal, porque eu fui aprendendo. E aí, logo assim, na primeira semana que eu tava na Band, aconteceu um. Nossa, tava tendo vacinação contra meningite em crianças aqui em Campinas e um lote da vacina deu reação. Então, um monte de criança começou a ter reação, e tal. A Band Rede, a Rede Bandeirantes, pediu pra gente aqui em Campinas, né, entrar ao vivo. E eu, nossa, né, nunca não tinha muita experiência, tal, tive que entrar ao vivo falando da vacinação, tal. Ali eu me apaixonei por TV. Uhum. Ali foi E incrível. o curioso é que você entrou pra ser de esporte ali na TV Band também, mas essa pauta acabou sendo algo fora ali Na da. verdade, na Band não para Não? cobrir esportes. Não pra cobrir Não, esporte? na Ah, tá. Tati sim, na Band Ah, já tá. era reportagem do dia a dia, Geral, assim, não tá muito não era na especificado. editoria de esportes. Mas fiz também. E, por exemplo, na sua época de jornal impresso, até na questão de registro de imagem você fazia ou tinha. Não, não, Não? não, na Porque você tava falando época, da que tava mais né? solo. Era a época que ia junto, né? Os colegas ou as colegas não tinha, na verdade, muita fotógrafa, né? Eram mais colegas homens, né? E eles iam com a gente fazer as fotos. Jamais o repórter iria escrever o texto e fazer a foto. Não, Não, não era essa época, entendi. Não, porque você falou da questão de estar mais sozinho na produção de pauta sozinha. ali no jornal impresso e mais em equipe na TV, principalmente porque na parte de TV tem o cinegrafista também, né? Além do Também. pessoal de produção e tudo mais, né? Que não funciona se não for um trabalho em equipe, né? Sim. Isso foi outra coisa que eu tive que aprender também. Porque o fotógrafo do impresso, ele ia, mas ele ia fazer a foto e ia para outra pauta. Uhum, O cinegrafista e o repórter de TV, ou a cinegrafista e a repórter, estão ali o tempo inteiro, uhum. juntos. E se não tiver uma sintonia, não rola. Pode até sair o VT, mas não vai ficar tão bom. E conta um pouco mais então sobre a sua experiência, não só de entrada assim na TV Band, das suas funções assim do seu dia a dia, eram pautas gerais, ou com qual auditoria acabava ficando mais contigo? Como que é? Ah, por ser uma TV também aqui do regional, né? Eu cobria de tudo, assim, e a Band cobria, sempre teve essa tradição de cobrir muita região, né? Então não ficava só em Campinas, viajava bastante para as outras cidades, e eu tinha um lema que era o seguinte: eu nunca quero saber a pauta de amanhã. Porque senão eu já sofria por antecipação, né? Hum, Então eu chegava na redação cedo e aí eu ia ver as pautas. E aí tinha desde, sei lá, inauguração de uma fábrica com o governador do estado, ou até chegou a termos aqui presidente da República, e também uma chacina
em uma escola da periferia da cidade. Então, de tudo, eu fazia de tudo. E o ponto por exemplo, você lidava muito com o diário ali, hard news no impresso. Quantas pautas mais ou menos por dia você lidava para escrever? Geralmente era uma só só entre aspas, né? E na TV, como é que era a produção e a apuração de pautas e a produção de reportagens? Com que frequência? Para qual programa você fazia focado, enfim? Fazia para todos os programas de jornalismo, né, que a TV tinha, então o da hora do almoço, né, tradicional, o da noite, que era um pouquinho mais curto, e os boletins ao longo da programação. Só que passou um tempo, não sei quanto, não me lembro, eu sendo a única repórter de um período e no período seguinte outro repórter. Então eu fazia várias pautas, eu fazia umas 3 pautas. Eu trabalhava bastante nessa época, assim. Fiquei bem acelerada. Saía de uma, ia para outra, saía de outra. Às vezes tinha um factual, aí parava a pauta marcada, né, agendada, ia pro factual, depois retomava a pauta agendada. Era uma loucura. Era bem mesclado, né? Porque, por exemplo, você tinha, ou tem até hoje, né, as pessoas que trabalham nessa área, a questão de, matéria adiantada, né? A matéria é para amanhã, mas tem muito que vai acontecer lá no dia mesmo, Factual. né? Então, Exato. mesmo que tenha essa 2, 5 ali reservada já pro dia de amanhã. E isso me encantava na TV, assim, o fato de ter um factual e a gente poder ou entrar ao vivo, né? Ou fazer a coisa ali, terminar tudo para entrar no jornal da noite ou da hora do almoço, se o factual fosse de manhã, né? O que o pessoal chama de correria, né? Uhum. Na verdade, para mim é o dinamismo que tem do jornalismo de TV, assim, que me encantou, né? Depois no final eu tava super cansada, porque a história de não ter muito fim de semana, né? De ter os plantões, não ter feriado e tal. Mas eu sempre gostei muito de TV. Legal. E dentro da TV Band, por exemplo, você atuou mais dentro da parte de reportagem. Você falou que no fim ainda estava mais como chefe de reportagem. Como que mudou, fez, tipo, as suas funções nesse sentido? Eu acho que é porque eu fiquei uns anos, né? E aí os cargos foram trocando e aí eles precisavam, né, Você chegou a de apresentar algum chefia. programa? Ah, sim, então eu ia falar isso. Tá. Nunca fui apresentadora Ah, oficial, mas eu sempre apresentei os telejornais, assim, nas folgas, né, das uhum. apresentadoras, que eram as primeiras, né, da bancada, em pé também, dependendo do jornal. Apresentei bastante, mas eu não era a apresentadora. Eu cobria folga, férias, então tinha mês que eu apresentava o jornal o mês inteiro, assim. Questão de escala ali, né, também. As escalas eu cobria, mas eu digo até hoje que eu sempre gostei de ser repórter. No jornalismo, se você me falasse, gostou de ser chefe de reportagem, gostou de ser apresentadora de telejornal, gostou de ser a editora, não. Eu sempre gostei de ser repórter. A minha vida era na rua, assim. Eu se queria me ver feliz, me colocava. Tanto é que eu fui, né? A maior parte do tempo que eu trabalhei em veículo jornalístico, eu fui repórter. Eu me identifico muito contigo nesse ponto, porque quando eu entrei na faculdade, durante um bom tempo ali dentro, eu pensei mais na questão de reportagem mesmo, seja no impresso, independente da mídia, né? O rádio ou TV. Repórter é o que me encanta mais. No máximo seria um comentarista, mas assim, bem esporádico, talvez fosse para substituir alguém, né? Mas aí eu lembro que até quando a gente meio que flutuava, né, entre outras funções ali por causa das matérias, trabalho em Sim. equipe. Então eu cheguei a exercer também a parte de apresentação, né, de um telejornal, ou também a parte de edição, né? Então ser o editor-chefe de um programa, uma coisa assim. E aí, quando eu gostava, ou até a pessoa falava assim, até que você manda bem nessa área também, nessa área. Aí eu ficava, tipo, eu ficava meio estranhando, igual você falou, né? Quando você foi pra TV e tal, estranhou, né? Então, quando eu recebia esses feedbacks, ou até sentia que eu gostava daquela área, eu não tinha olhado muito pra aquela área antes, né? Aquela parte do jornalismo, eu ficava, nossa, que estranho, mas legal. Que bom que tem essa amplitude dentro do nosso setor, né? Exatamente, você tem a chance, né? O curso da PUC, por exemplo, te dá a chance de transitar, né, por essas áreas. Essa eu gostei, essa eu não gostei. O legal é que quando eu dou telejornalismo, né, quando eu tô dando a disciplina de tele na faculdade, tem gente que já na primeira aula vira assim,
torce o nariz e fala, eu não gosto de televisão, professora. E eu falo, televisão, né, não é só na frente da câmera. No fim do semestre, vamos conversar de novo, eu vou te perguntar se você continua não gostando e se não, tudo bem, né? Se sim, né, não gosta mesmo, tudo bem. Mas o lance é que depois de um semestre, muitos alunos ali percebem que não precisa ser diante das câmeras. E, aliás, a grande maioria, né, das pessoas que trabalha em tele tá atrás das câmeras, né? A quantidade é muito maior de produtores, de pauteiros, de apuração, a rádio escuta, os editores, né, do que de repórteres. E hoje as funções estão muito híbridas, né? Que é muito legal. Para cada 2, 5 que tá dentro da câmera, tem uns 10, 15, 20 fora dela, né? Tem um monte, né, que tá atrás das câmeras, né? E então tem muita oportunidade para trabalhar. E aí o bacana é isso, o aluno, às vezes no decorrer do semestre, fala, nossa, Ju, adorei essa parte de produção, ou né, de apuração, ou mesmo de editar a matéria depois, trabalhar com o material bruto e lapidar aquele material e transformar depois no que a gente vê, né? Então tem muito aluno que termina a tele encantado com a coisa desse segmento assim do jornalismo e não para aparecer diante de uma câmera. Isso é bem legal. O que é muito legal. Essas surpresas positivas, principalmente, né? Eu quero entrar aqui dentro da sua experiência, agora do setor comunicação como um todo, né? Não só na parte jornalística. O que você pode observar, assim, de maiores transformações que você... pode observar mesmo o que eu quero dizer. Desde ali do início da sua carreira até o momento atual. Isso pode pegar... Enfim, você pode dar os exemplos que você quiser, né? Pode pegar dentro da parte jornalística ou da parte de universidade mesmo. Quais são, não só de ferramentas, tecnologias, o que você quiser e puder abranger aí. Cara, quando eu entrei, eu tinha máquina de escrever, né? Então, tecnologia com certeza mudou. Mas a parte da tecnologia, assim, ela é só um aspecto, né, importante da gente falar. Eu acho que tem o funcionamento do jornalismo tem mudado para o bem ou para o mal, né? Uma coisa que não é legal que eu vejo um pouco hoje e que eu acho que é bacana a gente refletir é assim, como eu disse do repórter que ia atrás, que apurava e tal. Hoje eu sinto que a correria e o estrangulamento das redações, ou seja, menos profissionais trabalhando e tendo que cobrir muitos assuntos, uma demanda muito alta, faz às vezes um jornalista me ligar, por exemplo, agora meu lado assessora, né? E falar, ô Ju, tô fazendo essa pauta, tal, você me manda umas aspas aí, você me manda Fala, não tá a fim de falar aqui com a fonte, né? A fonte tá disponível, dá pra gente... Não, me manda rapidinho aí uma coisa assim. Então, a coisa do contato com a fonte, aquela entrevista que você pesca, mais coisa do que você pensava que você fosse pescar ali. Não estou falando nem de furo de reportagem necessariamente, mas aquele contato necessário que você tem que ter com a fonte, todo aquele trabalho de pré-entrevista, de coisas que podem surgir ali nas entrelinhas e tal, não está rolando muito, não, por causa dessa dinâmica louca do jornalismo, né? De você ter que fechar 1000 pautas e ter pouca gente nas redações, muitas demissões. Então, eu me preocupo um pouco com isso. Acho que isso é uma mudança. Por outro lado, para não falar que eu sou chata, a chata do rolê, né? Essa parte ruim, eu acho que a possibilidade, por exemplo, de trabalhar com celular em televisão, né? Pô, eu tenho visto as séries, isso para ficar aqui no regional da IPTV, algumas séries que um colega tem feito, né? Fez uma agora muito bacana, o Wesley, com o celular, e ele não vai com cinegrafista, né? Ele faz a produção, ele mesmo faz as entrevistas, ele vai, acho que com 2 celulares, consegue captar tudo que ele precisa, e depois, claro, um lindo trabalho de edição, né, dos editores. Eu acho que isso lapida aquele material e valoriza aquele material, mas essa possibilidade de você
ser esse repórter hoje que também tem esse olhar mais imagético, esse olhar mais estético, que antes era bem separado, e ainda tem essa divisão, né? O cinegrafista, o Sim, repórter e sim. tal, mas que pode não ter. Então eu vejo isso hoje com muito mais fluidez, muito mais tranquilidade, assim. Com menos tabu também, né? Sei Menos lá. tabu, menos julgamento, né? Ai, não pode filmar. Na minha época era assim, não pode fazer nada. Quando tinha celular, né? Passou a ter, pode fazer nada com celular. E hoje, imagina, né? Isso te força a ter um outro olhar e uma outra dinâmica no telejornalismo, falando especificamente do tele, ou no jornalismo online, né? Uhum. Nos grandes portais noticiosos, né? Eu vou comentar aqui os dois pontos que você mencionou. É curioso, por exemplo, a tecnologia vem bastante, um dos objetivos dela é vir para aproximar até a gente, né? E nessa questão que você falou das fontes, até que de certa forma está desaproximando, né? Porque antes você tinha, com o tempo e tudo mais, né? Tendo tempo, você vai até o local ali da fonte, onde ela trabalha, então tem a questão do ambiente, cenário, você pode pegar uma ideia de ambiente ou naquela, soltar ali na resposta dela, E o né? tete a tete, É, né? o tete a tete, né? Então tem toda aquela linguagem também não verbal, né? Pra você sacar e poder aproveitar isso pra sua pauta. E com esse distanciamento, até que, por exemplo, você pode fazer por telefone ou via WhatsApp alguma entrevista ou passar algumas Uhum. perguntas, você perde essa oportunidade de ter esses, tipo, insights, né? De agregar a sua pauta ao assunto que você tá abordando ali, né? O tema. E, de certa forma, até uma distância maior, o exemplo que você trouxe, né? Que nem a pessoa tá pegando as aspas, ela tá pedindo você como assessora pra trazer as aspas pra ela, né? Perdendo a Então, tipo, chance, se ela né? identificar alguma coisa na resposta, ela tem que passar por você de novo. É. Enfim. Então aí é, tipo, de certa forma, uma dicotomia também. Algo para Uhum. aproximar, desaproximando. E é um desafio mesmo, né? Obviamente, dentro do cenário que você falou, né? De cada vez redações mais enxutas, com os profissionais que estão ali dentro, né? Pouca quantidade, fazendo mais coisas ainda, né? E o outro ponto que você falou agora, até esqueci, agora, do Do telejornalismo com celular. hibridismo, Do né? De celular. trabalhar com Isso é celular, bom, porque além a de gente vai câmera. desenvolvendo outras habilidades, né? A gente, como Sim, jornalista, é bom ter, igual eu falei no começo, a noção de amplitude que tem na nossa área, né? Na sim. comunicação como um todo, ou mesmo algo mais a sub-área, né? Tipo jornalismo, pessoal de letras, enfim, marketing, PP, RP e tudo mais. E aí eu acho que tem mais a agregar mesmo. E você tem mais alguma coisa pra falar nesse sentido? Não, eu acho que também tem um lance que eu vejo hoje, assim, com essa galera que está entrando para fazer jornalismo, comunicação especificamente, é, um ritmo muito acelerado, né? E às vezes a gente precisa de um tempo para maturar as coisas. A gente sabe que no jornalismo às vezes é acelerado, a gente corre contra o tempo porque tem que dar a notícia, né? Mas investir um pouco mais nessa etapa de apuração Pesquisa. e de pesquisa, e na medida do possível, claro que Sim, se é um sim, factual não vai rolar, sim. mas se não, não se preocupar tanto assim em entregar, correndo a matéria, em dar o furo, né? Os portais, um sair na frente do outro e tal, mas às vezes com pouca apuração, né? Uhum. Já entrando nisso, eu acho que é um exemplo que você está trazendo aqui agora. A próxima pergunta é, tipo, quais os maiores desafios que você enxerga também para o setor, principalmente jornalístico, assim, de dia a dia, no presente e de perspectiva para futuro também? Uhum. Então, eu acho que eu vou falar um pouco do ponto de vista, assim, das universidades, né? Desses estudantes que estão ingressando, porque é o que forma o corpus das redações, né? Sim. Ou da comunicação em geral, depois, assim. Eu acho que a gente precisa olhar com muito cuidado para a bagagem, para o repertório, né? Então, não dá para a gente não ler. Não dá para a gente achar que a cultura das redes sociais é a cultura onde eu vou aprender, onde eu vou formar meu referencial, meu repertório. E esse repertório que eu tô falando, não é assim um repertório jornalístico ou de determinada área específica da comunicação. Não, é um repertório de vida. É um repertório político, social, cultural, né? Ecumênico, é tudo. É um repertório de vida, né? Então, ler mais, assistir mais conteúdos não rápidos, né? Não, não vale. Ah, mas não pode? Claro que pode, né? Claro que pode. Eu tô aqui, ó, meu celular tá aqui do lado, a gente tá conectado, já postei Communitalks aí nos stories do Sim. Insta, não é que não pode.
Mas Não é enxergar isso investir como, tempo, né? não enxergar isso como única via, né? Não Ou é, só não a pode principal ali, ser. né? E isso está se refletindo nas redações, assim, porque não tem como. Isso eu estou falando porque eu estou vendo desde do meu olhar dentro das universidades, mas isso se reflete no mercado de trabalho depois. Uhum. Então tem que investir sim numa leitura, tem que investir em desacelerar e não querer esse consumo rápido dessa informação, né, que é muito fugaz. Sim. O risco também de ficar com essa via vendo como se fosse o único, talvez a principal amor de todas, assim, é de colocar tudo na velocidade do 2, né? Duas vezes ali. Porque qualquer coisa a gente enxerga como se fosse perda de tempo, né? Até pegando conhecimento, o curso, não, eu preciso terminar isso aqui logo para fazer uma outra coisa. E aí você não absorve aquilo do jeito que Não poderia se absorver dedica, melhor, não né? se dedica, né? E esse ponto que você trouxe, assim, é que a gente já vai entrar melhor até na parte de universidades, é bem interessante. Foi até o que o Duílio falou, assim, porque no episódio com ele, né, que foi o Aham. anterior, sobre a questão da formação, né? Porque se você não forma profissionais da forma que deve, ou num nível apropriado o suficiente, na hora do mercado ali vai ser bem difícil de esses profissionais ou até as empresas onde eles estão exercerem um bom trabalho, né? Você quer ver? Ó, vou dar Qualitativo. um exemplo, se você me Por permite aqui. favor, por favor. Então, a gente está na aula e aí tem que sugerir pauta para a gente fazer o telejornal, por exemplo. Uhum, E aí passa uma semana, passa duas, conversando lá com as duplas. Geralmente eu gosto de trabalhar em dupla, né? uhum. Pauteira e repórter, assim. E aí a dupla fala, Ju, ó, não pensamos em nada, não temos pauta. Eu falo, como assim não pensar em nada, não tem pauta? Ah, Ju, ajuda a gente não tem pauta. Então, começa daí, não tem pauta por quê? Então, temos várias possibilidades, mas eu chutaria, né, arriscaria dizer aqui, porque falta repertório e falta ficar atento, né, ao que está acontecendo ali no seu bairro, ali na sua cidade, ali no seu mundo, no seu universo. Às vezes não precisa ser do outro Ou universo, até na internet, né? Que é horrível. né? É, é só ficar atento, Uhum. né, ao que está rolando e ter repertório. Então não existe como assim, jornalista que não tem pauta vai morrer de fome, né? Vai morrer de fome. Tá ótimo. Quando você contou isso daí, até porque casa muito com o exemplo que você trouxe da pessoa ali que te consultou pra pegar as aspas, né? É tipo, pega as aspas aí. Enfim, agora entrando na parte mais acadêmica mesmo que a gente vai aprofundar, durante sua experiência acadêmica e profissional, eu não sei nem se consigo fazer diferenciação acadêmica e profissional, mas dá pra entender, né? De mercado e na parte mais de universidades. Você, enfim, passou por graduação, mestrado, doutorado e já está há um bom tempo nesse campo. Eu quero, pelo que eu analisei também da sua experiência, corrija Aham. se eu estiver errado, né? Você mal teve um período de interrupção da parte acadêmica, assim, sei lá, um mês, um ano, 2 anos. Você pode falar melhor depois. Mas o que mais te chama a atenção, assim, que você acha agregador da parte acadêmica, casa muito com essa parte que você está falando de repertório, com algumas outras coisas que você enxerga? Eu acho que casa, né? Então, quando eu decidi que eu queria seguir carreira acadêmica, não. Eu simplesmente decidi que eu queria continuar estudando. Aham. Isso é básico, porque assim, não precisa sonhar alto. Você sonha, né? Eu quero continuar estudando. Foi olha só que momento que eu tava. Eu tava um momento, Fábio, que eu tava me sentindo um lixo na redação, porque eu fazia 1 milhão de pautas, eu trabalhava hard news, hard news, hard news, hard news. E, nossa, aquilo começou a me consumir. E aí, eu parei e falei, cara, eu preciso voltar a estudar, eu quero voltar a estudar. Parece que faltava alguma coisa desse repertório que eu tô Uhum. dizendo pra você. Eu me Sim. mergulhei de cabeça tão no. Não que esse universo, né, do hard news não seja legal e importante, e continuo defendendo muito ele, É que uma coisa inclusive sendo professora de jornalismo, uma né? coisa não anula a outra Não ali, anula né? a outra. Sim. Só que é mega difícil, se você está em redação, você fazer uma pós, estudar, porque os horários e tudo, então você tem que realmente querer. Você Uhum. tem que, cara, que você tem que querer muito, assim, entendeu? E foi o que aconteceu comigo, eu queria muito. Aí surgiu uma chance, na época eu ainda estava na TV, era repórter e tal, mas surgiu uma bolsa
para fazer ESPM, que é uma escola de comunicação e marketing super conceituada, caríssima, assim, né? Caríssima, enfim. Cara, porque é de muita qualidade, caríssima para a época, para mim, eu não tinha como, né? Mas eu ganhei a bolsa. Uhum. Então, ganhei essa bolsa e valeu super a pena. E só que era de sábado, a pós. Era uma pós-graduação de 2 anos, uma especialização um MBA em marketing era. Para mim era tudo de diferente, porque eu tinha feito jornalismo, né? E não pensava em ir para essa área mais ampliada da comunicação. Mas era de sábado. Eu falei com a minha chefia, e eu trabalhava de sábado. Falei, olha, será que tem como, né? Aí minha chefia falou, olha, não tem como. A gente precisa de você aqui sábado, tem muita pauta e tal. Mas tem uma maneira. Você pode trabalhar de domingo. Nossa. É. Esse é o lance que eu falo. O que eu fiz? Eu desisti da pós ou eu fui fazer a pós? Uhum. Eu fui fazer a pós. Então eu passei 2 anos trabalhando, né? De segunda a domingo, menos o sábado, que eu tava na pós o dia inteiro. Mas foi nessa pós que o meu olhar para essa coisa de continuar estudando, investindo nessa parte, né, em qualificar o seu potencial, o seu currículo e tal, abriu. Ali eu falei, cara, eu não vou parar mais. E ali eu tive uma disciplina que me chamou a atenção, que é com o que eu trabalho mais hoje na Unicamp, que é comunicação organizacional. E ali eu falei, inclusive eu falei, não quero nem estudar no Brasil, eu quero ir embora estudar fora isso aqui, e fui. Então aí as coisas foram acontecendo e me levando para essa área mais acadêmica. Uhum. Legal. Domingo a segunda? Não, calma aí. Segunda a domingo. Domingo a Todos sexta. os dias. Domingo a sexta, enfim, trabalho e ainda sábado, né? Vida social pra quê? Pra quê? Ixi. Outro ponto interessante, eu também me identifico muito nesse sentido, nossa, parece até que a gente foi criado quase que junto, mas porque no período de agência também eu passei mais por agências, né? Eu ficava irritado em alguns momentos porque eu ficava muito tempo sem conseguir ler. Eu ficava me culpando por isso. Caramba, que raiva, eu gosto de ler, eu quero ler, Não dava sabe? tempo. Livro. E não dava tempo, de certa forma, porque, enfim, eu tinha um período lá de carga horária e eu terminava, que não era baixo assim, né? Por dia, na semana também não era baixo. E aí eu saí, não queria ver mais tela, porque também, né, muito digital, a gente tá, pra mim é muito tela. E aí eu queria ficar, tipo, em casa, sei lá, tomar um banho. Eu não conseguia nem ver documentário, uma coisa assim, que eu falava assim, putz, que documentários geralmente são assuntos um pouco mais densos e tal, aprofundados. Quero ver como se fosse baboseira, né? Então eu coloco uma sitcom, uma coisa assim. E eu não queria ficar só nessa. Não, eu quero ver documentário, eu quero ler. Como que eu faço isso? E aí até foi um dos motivos pelos quais eu saí de agência, né, no começo do ano para dedicar ao podcast. Não só por causa do podcast em si, mas para abrir esse tempo maior meu para leitura e também voltar na parte acadêmica, né, que eu penso ainda esse ano entrar em algum momento, começar Legal, mestrado. boa. E já fiz pós, né, mas eu quero fazer mestrado. Área de sociolinguística, enfim, mas vamos ver. Mas é bem interessante isso, porque... Mas igual você falou também, não anula, né? Depende muito do trabalho que você tem, né? Porque tem a correria na parte jornalística, ou na parte de agência, mas também tem os benefícios daquela rotina, o que a gente aprende de habilidades, de Claro. E é só a questão mais de visualizar, assim, o quanto aquilo tá sendo mais benéfico para você ou o contrário, né? E aí você ver se mantém naquela rotina ou não, E né? às vezes Que é o dá que... um tempo, né? Às vezes sair um pouco do mercado se quiser fazer um mestrado acadêmico, né? Que não é um MBA, Sim, mas um mais acadêmico, que vai te exigir um pouco mais. Aí, de repente, fica um tempo fora e depois volta. Enfim, tem sim, possibilidades, né? diversas, né? Sim. Aproveitando ainda essa parte de universidade, o que que você enxerga, assim, pode pegar a universidade como um todo, faça o recorte que você achar mais Aham. pertinente dentro do conhecimento repertório que você tem, que a gente pode fazer para aprimorar, seja na questão de pesquisa, de estudo, de produção de conhecimento, pode, enfim, se você quiser, preferir falar como universidade como um todo, ou mais focado dentro da nossa área, assim, de comunicação jornalística, para desenvolver o setor mesmo. Você fala o que a gente poderia aprimorar na universidade, né? Isso. Para ter um reflexo melhor no No mercado. mercado, isso. Ou de forma como um todo, Ou né? De sociedade formação mesmo, precisa ser... cidadão, né?
igual a produção de Ó, conhecimento. a de forma primeira geral. coisa, né, que a gente tem que dizer aqui, e isso é uma fala muito importante, é investimento público. Uhum. Sem investimento público em educação, estamos aqui falando do ensino superior, né? Mas poderia ser educação básica, por exemplo, não tem como. Então tem que ter. Como que essa moçada desses últimos anos ficou sem bolsa, Sim. bolsa de mestrado, bolsa de doutorado? Como que vai ter uma formação em pesquisa ou na graduação mesmo, né? Essa produção de conhecimento sem bolsa, sem investimento nas universidades? Não tem como. Então, a primeira coisa é um país que zele, né? Que tenha um poder público, que tenha governos que realmente prezem e zelem pela educação, pelas universidades, entender que a universidade tem um papel de transformar o mundo. Eu tive a sorte na minha vida, a sorte de um caminho que eu trilhei também, né? Uhum. Com muito, muito esforço. De onde eu saí aonde eu tô hoje, eu posso dizer assim que foi um longo caminho. Mas eu tive a sorte de estar em duas grandes universidades, que não são faculdades, né? Mas são universidades e poder vivenciar dia a dia como elas são importantes para transformar o mundo. Então, por exemplo, eu tenho projetos na PUC com os alunos que são projetos de extensão, que ao mesmo tempo que eles estão aprendendo, a gente está trocando conhecimento, a universidade está investindo na formação deles, eles estão retribuindo para a sociedade. Isso é no curso de mídias digitais. Estão retribuindo de que maneira? Na disciplina essa que eu estou citando é projeto integrador, todas as equipes, os grupos, eles têm que fazer, usar as ferramentas que eles estão desenvolvendo em mídias digitais, os projetos que eles estão fazendo, para instituições, coletivos, organizações reais, do mundo real, extramuro da universidade. Uhum. Então, eles estão indo aplicar na prática, o que é uma vivência incrível para eles, estão tendo aquela formação na academia, né, na faculdade, mas também estão interagindo com o mundo real. Uhum. No caso, esse semestre, eles estão fazendo para pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, você imagina, né? Que bacana que é essa experiência. E esse é um olhar da universidade, que a universidade como um todo, né? As universidades precisam ter desse papel, mas sem investimento não rola. Né? Então veja que está tudo conectado, né? E a outra coisa é isso, os cursos de comunicação estarem antenados aí com as mudanças loucas, né? Desse ritmo tão intenso e acelerado no mercado, que não dá Uhum. para se distanciar. Então você tem que ter um olho no mercado e um olho na produção de conhecimento e outro científico, né? De pesquisa e tal, e outro olho também na extensão. Uhum. E essa questão de investimento abrange uma série de coisas, né? Tipo, então, por exemplo, vai desde a formação, sei lá, de professores, ferramentas e recursos para poder se dar as aulas ou Exatamente. produzir esse conhecimento, né? E, enfim, outros. Exatamente, as bolsas, Não como é a só gente num falou, campo né? aí, e as bolsas, enfim. É bem abrangente, né? Não é um ponto Exatamente. ali que o resto vai fazer mágica, É, né? não. E, é interessante aqui que a gente tá falando disso também, eu até abordei com o Duílio na questão de, tipo, da gente tirar um pouco, acho que da visão, não tô falando talvez nem dentro da área de comunicação, até um pouco mais de fora, Aham. de ver a parte de produção de conhecimento do que está sendo feito, principalmente nas universidades, esses trabalhos que você citou e outros também, teses, pesquisas e tal, como produção de conhecimento, não como custo, né? Como se fosse, putz, é um custo que não volta, né? Como se fosse, nossa, sai do meu Volta, né? bolso e tal. Volta e volta de várias formas, né? Volta de várias formas. A Unicamp, por exemplo, está entre as universidades latino-americanas de maior produção de pesquisas que impactam a vida das pessoas, inclusive, por exemplo, na área de inovação, Uhum. né? Então, a universidade é esse lugar. E não é aquela questão de, tipo, só tá formando o profissional que vai pro mercado. Ela tem uma visão, tipo, ela
ela impacta ali o mercado, a parte mercadológica. Não, igual você falou, tudo A isso você entrou a sociedade, né? O sociedade, né? mundo, A né? construção da gente como país, como mundo, né? Como cidadão. E eu acho isso bem legal. Por isso que eu acho legal fazer faculdade. Isso eu falo para todos os meus Sim, alunos, né? que todo mundo que agora pode achar que, pô, vou me formar pela internet. Não, o lance do diploma, tal. Eu acho que É. no caso de jornalismo, o diploma é essencial. Assim, tem uma formação que tem que passar, né? Tem que ter. Mas a faculdade, ela transforma a sua vida. Uhum. Você se entende um pouco cidadão do mundo. O que você veio fazer aqui? O que eu tô contribuindo? E é isso que a gente tenta passar, né? Oferece uma visão um pouco mais holística, assim, de tudo. É uma visão, né? Que dá do seu umbigo, do meu umbigo, né? Sei, sei. Uau, né? Como diz Sim. meu filho caçula. Ele fez, nossa, mãe, agora teve um negócio na minha cabeça que fez. Pá! Que é quando dá aquela É o luz, termo né? do inglês lá, o mind blowing, né? Que eles falam, enfim. Explodiu mentes, assim, né? E ele faz assim, Eu já pá! vi. Eu falo, é isso, o papel da universidade Acho que é tem esse. até um emoji, assim, acho que de explodir cabeça. Mas é bom, né? É bom. E até agora eu quero que você fale mesmo sobre os projetos atuais que você está envolvida. Pode, não precisa só ser o desse ano, o recorte desse mês, algo muito específico, mas nos últimos anos aí pode Tá, pegar o período a partir da pandemia, um pouco antes, assim, os últimos 5 anos, os principais, né? tá, Se você estiver envolvido muito, não precisa citar cada um detalhadamente, mas os principais aí e do que eles se tratam. tá. Bom, a comunicação me levou para vários caminhos, né? Vários caminhos. Então, na questão aí dos estudos, a minha área de estudo foi concentrada no audiovisual, porque o meu trabalho era isso e eu gostava. Mas eu fiz doutorado em cinema. Cinema não é televisão, né? Cinema é cinema e eu estudei cinema brasileiro. Tem sua própria linguagem, né? Sua linguagem e tal, mas me incomodava na época o fato da entrada da Globo no cinema é, ter levado uma determinada estética para as telonas, uma estética que a gente já via nas telinhas, né, nas telas Uhum. de TV. E aí eu quis estudar isso, e isso foi o tema do meu doutorado, né, qual é essa relação que a Globo, ao entrar no cinema, fez entre TV e cinema e tal, com as séries, os filmes e etc. E aí, como eu não tinha nada para fazer, né, da meia-noite às 6, eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer um livro, né? Então eu lancei um livro, 2018 foi, acho que foi, que chama Vale a Pena Ver de Novo? E é uma pergunta, né, sobre esse aproveitamento aí dos conteúdos de TV para cinema. Isso vale a pena? É bom para as narrativas, para as estéticas e para a cultura brasileira? Então tá à venda pela Amazon. A gente vai chegar ali depois na parte da mostrar Mas os nomes. tem o livro, né? Isso eu acho que foi um projeto muito legal. Sou muito feliz de ter esse livro e tal. E depois, meu trabalho na Unicamp como comunicadora me levou até a Amazônia, né? Nos últimos Vamos a anos. Amazônia agora. A Amazônia aqui brasileira, né? E eu tive a chance de ter contato aí com a aplicação do vestibular indígena da Unicamp, e aí começaram outros trabalhos meus que não têm a ver nem com a PUC, nem com a Unicamp, assim, começaram graças a essa minha trajetória, a essa minha experiência, tanto acadêmica como profissional, mas são projetos pessoais agora, né? Na Amazônia, quando que aconteceu isso? Desculpa. Eu fui a primeira vez em 2018, no fim de 2018, né, para participar da aplicação do vestibular indígena da Unicamp. Daí fiz um documentário lá. É um longa que a gente lançou no Sesc em 2019, né, que ficou pronto, que fala desses estudantes indígenas de lá que vieram para cá e tal. E como que foi esse vestibular, essa aplicação, né, e essa chegada deles aqui. Aí eu tô tocando também um projeto pessoal junto com uma galera de estudantes indígenas, que é o podcast Ecoa Maloca. Uhum. Eu junto com uma professora do Labjor da Unicamp, a professora Germana Barata, né? A gente toca esse projeto. É um podcast que fala de saberes ancestrais e científicos, porque são todos estudantes que estão na universidade, né? E todos são indígenas. A gente ganhou prêmio, a gente tem sido convidado para exposições, assim, foi para o Museu do Amanhã no Rio de Janeiro, foi muito legal, assim, participar. A gente representou a categoria etnomídia Uhum. em áudio.
E agora, assim, a coisa mais legal que aconteceu nos últimos meses foi que eu e o Cauê Nunes, que é um cineasta, um diretor de cinema aqui de Campinas, a gente ganhou um edital da Ancine para rodar um longa documental sobre essa temática indígena também, Isso né? tudo é derivado da sua primeira experiência ali no fim de 2018 pelo vestibular? Ou Isso você já vinha pensando também? Não, isso tudo derivou dessa experiência minha por estar na Unicamp, por viver aquele momento lá, ali fez puff. Aham. E eu falei, nossa, eu quero fazer essas outras coisas também e tô tentando tocar em paralelo todas essas coisas, mas rolou porque eu fui para lá, Uhum. né, para Amazônia, eu fui para a cidade mais indígena do Brasil, que é assim, é a cidade que tem a maior população indígena do Brasil, né, maior percentual de indígenas, que se chama São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Tá bem no meio da floresta amazônica, na fronteira Brasil, Colômbia e Venezuela. Ela tá bem longe de Manaus, 850 quilômetros de Manaus para dentro, assim, né, do Amazonas. E foi uma experiência muito legal. E acho que foi isso que me levou a esses outros projetos pessoais, com E certeza. quais desses aí estão tendo continuidade? Tem continuidade ainda mais pra frente? Então, o longa vai demorar um tempo ainda para a gente fazer, né? Nós Tá, estamos agora na fase inicial, né? Vamos começar a etapa da pesquisa para depois fazer as gravações e tal. É um longa documental, é um documentário. sim. O podcast deve continuar, a gente espera que sim, né? Estamos tocando aí. E de projetos pessoais, por enquanto, são Mas esses. pode aprofundar, por exemplo, na questão do podcast. Onde que o podcast está e como que vocês estão fazendo esse trabalho até de divulgação? Ah, sim. A gente, como são estudantes, né, da Unicamp, a gente tem usado lá o laboratório de jornalismo científico da Unicamp, né, o LabJOR, e agora vamos ter uma parceria também com a Secretaria de Comunicação da Unicamp, assim, a SEC quer ser parceira para a gente poder usar os estúdios, poder gravar os episódios, né? Então, são sempre alguns estudantes indígenas que ficam por um tempo com a Hum, gente e depois vai trocando, vai né? Então, a gente tem 3 estudantes indígenas, atualmente de diferentes etnias, e eles sugerem as pautas, aí eles trazem o assunto, a gente discute, aí eles fazem as entrevistas, eles também apresentam, a gente às vezes apresenta também, escolhem as trilhas, os temas que vão falar. vai transitando em mais de uma função, assim, cada um. Sim, total, E tem total. questão de periodicidade, temporada, como é que é? Então, Ainda tá pensando? não, esse é o nosso maior desafio, né? Aham. Porque eles estão aqui numa fase de adaptação, né? Vieram dos seus territórios para Campinas, numa grande universidade, numa cidade bem grande também. Então, assim, para eles é uma fase de adaptação, não só na vida acadêmica, né? Que é essa fase que você está na faculdade, que para todo mundo, né, já é complicado. Aí imagina sair de longe e tendo vindo de uma cultura tão diferente e tal. Então, é difícil às vezes para eles conciliar, ter muito tempo para dedicar ao podcast. E a gente também, eu e a professora Germana, a gente faz um monte de outras coisas, né? Temos aí nossas funções. Então, a periodicidade é o nosso desafio maior no A podcast. definir. Invejo Comunitalks muito, muito, porque já tem aí, né, consolidada essa periodicidade que Aham. para os podcasts é essencial, né? Uhum. Isso a gente não está conseguindo muito ainda ter uma definida, mas um por mês, Uhum. mais ou Eu acho que menos. independentemente da periodicidade também, mais frequente ou menos, enfim, vai se construindo uma certa audiência. Então, seja podcast ou qualquer outra forma assim, de trabalhar uma publicação, enfim, uma mídia, dependendo do público, casa bem. Tem podcast que é uma vez por semana, podcast quinzenal, tem uma vez por mês, enfim. Mas quando o projeto está muito no início e envolve essa complexidade também que você falou, desse projeto aí, é difícil, né? De definir. Sim, Até porque, assim, digamos que hoje realmente eu tenho uma periodicidade aqui, uma frequência pro Community Talks. Mas eu não sei o dia de amanhã também. Depois, dependendo de como estiver, vai ser difícil definir para ver se mantém a mesma periodicidade, se sim. muda, se é mais, se é menos. Mas eu acho Então que é um desafio. para, né, você engajar, fidelizar esse É um ouvinte, né, pouquinho melhor que é seja. legal, né, ter Até a questão de periodicidade. a internet, né? O meio digital, os algoritmos favorecem a frequência maior, né? É, Então, quando você está com uma frequência muito baixa
É mais difícil de construir o público, a sua audiência ali, né? De subir, né? Sim, e a gente. Né, aconteceu um negócio super legal, tem umas 2 semanas, a TV Globo Rio, Hum. Rio de Janeiro, procurou o podcast, o nosso Ecoa Maloca, pra gente fazer um merchandising no episódio sobre a série que ia ao ar dali, sei lá, uma semana na Globo, que era uma série, acho que é Falas do Brasil, e o episódio daquele que eles queriam que a gente fizesse o merchan era de ficção, né? Com personagens indígenas, né? Que estavam falando, jovens indígenas, adolescentes que estavam vivendo conflitos e tal. E eu desacreditei, assim, quando a Globo ligou e falou: não, vocês podem, né, fazer uma ativação no podcast. Eu falei, na hora eu não pensei, eu achei que era o contrário, que eles queriam que a gente sei lá, pagasse para eles divulgarem a gente na. Não Sim, sei o que eu sim. pensei. Como se fosse vocês entrar lá ou eles É, entrarem ali. É tipo. aí quando a menina do marketing falou, não, Juliana, olha, professora, é o seguinte, a gente gostaria que vocês mencionassem, né, que os estudantes indígenas mencionassem o nosso episódio, a série no episódio de vocês do Ecomaloca. Eu falei, jura? Jura? Aí eu conversei com os meninos, né? Os meninos falaram, nossa, Ju, pra ontem. Só que aí eu pedi uma contrapartida, né? Que foi assim, a gente poder visitar lá eles, né, visitarem a Globo, o Uhum. Projac e tal, né, como contrapartida. E o podcast tem essa coisa, né, esse alcance, cara. Quando você vê, ele chegou, alguém ficou sabendo, aí chegou não sei aonde, chegou não sei aonde. É incrível, né? É incrível. Não, mas caramba, que notícia legal, né? Eu imagino que de certa forma, uma realização, né? Igual Muito você falou, você imagina bacana. se o caminho ser feito de uma outra forma e eles estão te buscando. Uma mídia que, de certa forma, não precisaria, né? Pois Por é, ser já bem abrangente, consolidada, né? E tal. foi muito legal. E o curioso também é isso que você falou, né? Que o podcast, ou até a parte daqui a gente coloca no edital, tem um alcance que às vezes a gente nem. Que parece que nem o algoritmo pega, assim. Então, Porque, por exemplo, eu tenho ali o Community Talks nas 5 principais plataformas de streaming de áudio. E aí algumas delas, principais assim, né? As mais conhecidas. sim, E tem o Spotify que gera alguns números. Aí tem um episódio ou outro que tá lá, tipo, 18, 20 reproduções. E aí eu fico, caramba, por que que foi, né? Porque a maior parte da audiência eu tô acostumado aqui no YouTube, né? Aí eu fico imaginando, vai ter 2, 3, 5 reproduções. Aí quando eu vi um outro episódio com 19, 20, 25, eu falei, caramba, né? Como que tá legal. chegando, né? Será que é o meu Chega. círculo ainda? Ou uma pessoa descobriu? Porque isso não mostra, né? Então, mas eu falei, caramba, que legal. E, aliás, aproveito para falar onde que vocês estão, na questão dos Sim, episódios, onde que são isso. A publicados e gente tal. tem uma página, né? Se buscar lá Ecoa Maloca, vai aparecer um site. Então os episódios ficam lá, mas também estamos no Spotify, nos agregadores aí. Legal. Ecoa Maloca pelo Spotify. A gente vai Eu tô passar. fazendo meu merchan. Não, aproveita, por favor. Quero. Eu falo até pro Heitor, uma certa frequência, eu quero dar espaço para algumas coisas que não tem muito espaço, ou a gente tem uma visão até de certa forma como se fosse de tabu, assim, sabe? É, Então, até certo ponto, assim, eu acho que tem sobre a imprensa ou sobre a parte acadêmica, então sobre a comunidade indígena, então, nossa, comunicação comunitária, que foi um dos episódios anteriores aqui também, né, que a gente trouxe o Gabriel, que é da Ação Gueto, lá de São Paulo, que trabalha comunicação comunitária. Enfim, é bom para ó, expandir. já fica o convite aqui para vocês falarem com os comunicadores indígenas do Ecoa Por favor, Maloca. passa o contato. Aí a gente faz um programa, um episódio sobre Legal. isso. Boa. E aí, agora indo para as últimas abordagens aqui, reflexões, eu quero que você traga as reflexões principais, se você não tiver citado alguma ainda, né? Para a área de comunicação ou para a área onde você atua mais hoje, seja do podcast aí ou da parte jornalística, fica à vontade. E depois disso, das reflexões, das principais provocações que você quiser trazer, também indicação de conteúdo. Pode ser o mesmo aqui que você está abordando, algum outro. Pode ser um podcast, um documentário, um filme, uma série, um livro, qualquer coisa, fica à vontade. Tá bom. Acho que minhas provocações, então, vão endereçadas a quem está pensando, quem está cursando, né, a carreira, ou pensando em cursar carreiras de comunicação, especialmente aí de jornalismo, e para quem é recém-formado também, está aí na área, de investir nessa formação
não só por meio de um estudo mais formal, fazendo cursos, fazendo uma pós e tudo mais, mas dessa formação de repertório, né? Então, fazendo sim essas leituras, assistindo a mais filmes, a mais documentários, ouvindo mais música, bandas, artistas que você nunca ouviu, procurando sair da sua bolha, né? A gente está muito viciado na nossa bolha, a gente está muito quentinho na nossa bolha, então acho que a gente tem que olhar para esse mundão. E linkando com isso, falar da questão da diversidade, né? Hoje não é mais possível pensar a comunicação, pensar as redações, sem a gente ter, né, nesses espaços profissionais diversos. Então não tem mais como ter uma redação branca, né? Por exemplo. Sim. Por quê? Juliana, mas isso não faz diferença, isso faz diferença, porque o olhar de uma pessoa que veio de um outro lugar, então, seja um indígena, seja uma pessoa negra, seja uma pessoa periférica, seja uma pessoa trans, ou qualquer perfil que não seja hoje o que é majoritariamente nas redações, né, regionais, nacionais, contribui para um olhar diferente, sugestões de pautas diferentes, um outro olhar que a redação, do jeito que está hoje, não vê, né? Não tem, porque não é dessa cultura, então às vezes uma cultura mais machista, ou, né, mais racista, mais xenofóbica, ela vem muito de quem é que está nas redações. Isso é uma autocrítica. Sim, sim. Tá? E a gente só consegue isso formando gente. Então, a universidade tem que ser diversa, por quê? Porque depois o mercado tem que ser diverso. Isso na agência de publicidade, na agência de comunicação, isso para quem faz filme, isso no hard news. E a outra coisa que eu acho muito importante você estar mencionando isso, é que agrega, tipo, isso não ajuda só a pessoa que está entrando lá, tipo, que seja dominada por exemplo, enfim, pela gente branca. Então, se entrar um negro ou da comunidade LGBT, indígena e tal, não agrega só a pessoa que está entrando ali, é igual você falou, né? É como visão de pauta, aumenta a questão de audiência também, provavelmente, porque a pessoa vai se sentir um pouco mais representada, ou tipo, a pessoa que teve uma história de vida mais parecida com a minha tá lá, então eu posso chegar ali também, ou tipo, eu vou acompanhar só porque aquela pessoa tá ali também. Então, agrega em vários sentidos, né? Não é algo tipo... Eu acho bom a gente pensar nesse sentido para derrubar, né, essa barreira, ficar menos resistente. Falar assim, não, tá roubando meu espaço, tá substituindo. Não. Geralmente. Tá agregando, tá agregando, né? Quando você trouxe, até antes de você falar isso, quando você tava falando de universidade e investimento, eu pensei nesse sentido também, de diversidade e pluralidade dentro da universidade. Para produzir conhecimento, tem que ter perfis plurais ali dentro, né? Desde o professor ao aluno e qualquer outro ali que estiver envolvido dentro de um ambiente como esse. E acho que todos nós temos a ganhar com isso, né? Sim. Não é algo tipo, é só aquele povo, é só aquela comunidade, é só aquela etnia, aquele tal. Expandir. Questão de região, como você falou, né? Não ficar muito eixo Rio-São Paulo, Sudeste, expandir. Questão ocidental por oriental mesmo, também tem muito xenofobia, orientalismo, né? E diminuir essas barreiras, assim, né? Baixar a guarda para ver que fazendo isso a gente tem muito mais a ganhar como país, sociedade, mundo, de forma geral, do que a perder, de que falar assim, não, essa pessoa, ou enfim, esse perfil tá me roubando, tá me substituindo, sabe? É uma visão muito limitada, eu acho, quando a gente pensa assim, né? Então, prefiro que seja o contrário, justamente, enfim, tudo que você trouxe agora. E agora na questão de indicação de conteúdo. Merchan, né? Segue lá. Então, se você for falar... Eu vou falar de mais um podcast, posso falar? Que é de um indígena também. Pode. Chama Pavulagem. Do Maikson, ele é da Amazônia também, ele é de Manaus. E ele faz um podcast muito legal, mais narrativo. E traz temáticas indígenas, mas de uma maneira muito bacana, assim, com uma estética sonora muito legal. O Pavulagem. O Pavulagem, tem um artigo. Tem um artigo. O Pavulagem, que pavulagem, segundo eu ouvi num podcast dele, é uma expressão que eles usam muito lá de querer se aparecer. De querer aparecer. Legal. Tá se exibindo.
Legal. Esse de áudio, né? O nosso Ecoa Maloca também. Aproveitando, então, já que você deu o Ecomalock, já repetiu algumas vezes, a gente trazer a tela aqui Ah, que com legal! a Ju. Uma breve descrição da carreira dela, que ela já contou bastante, desses trabalhos mais A atuais, né? fotinho A aí fotinho. é ouvindo o Ecoa Maloca no Museu do Amanhã. É. Ela tá sem o fundo aqui, É que mas eu editei, né? Eu você costumo editou, editar e né? tiro o fundo de todo mundo. Mas o fundo. Desculpa, era Não, pertinente? o fundo era porque era da exposição em Andebarandu, que foi no Museu da Manhã que a gente foi selecionado com o Ecoa, mas tá aí, ó, o Mas só, foninho no ouvido. é bom você falar pequenas peças de divulgação, eu vou deixar então com fundo. Aqui Ah, não tá sendo, mas acho mas que depende, né? depende. Tá. E aí, então, tá, enfim, cargo como jornalista. Os trabalhos aqui, então, para quem não sabia, enfim, não entendeu muito bem os nomes, vale a pena ver de novo. Eu acabei colocando sem interrogação, então coloquei errado aqui. Não, de boa. E aí você foi diretora ou é ainda do DOC É isso, Como que fala? Eu não sei. Puranga Pessica. Um Puranga encontro Pessica, de né? boas-vindas, que é o longa de 2019. 2019. Então, se alguém procurar, tem como consultar aí, tem como Tem, tá no assistir. YouTube. Tá no YouTube? Legal. Agora Então, tá no YouTube. pode pesquisar aí pra assistir quem ainda não assistiu, né? Boa. E o podcast Ecoa Maloca aí também, pra quem se alguém tivesse dúvida como escreve, né? Então, Ecoa Maloca tá aqui. E o longo documental Ancestralidade Presente. Que é esse que a gente ganhou o edital da Ancine pra começar a fazer. Legal, bacana. E aí eu falo agora um pouco também sobre os seus principais hobbies ali pra finalizar. Trilhas, esportes de aventura e viagens. Como que você tá envolvida aí com esses três Então, né? principais? Eu só adoro aventureira. Depois de toda essa trajetória que eu pretendo continuar por mais um tempo, eu quero ir morar no meio do mato, um lugar muito próximo da natureza. E isso não é brincadeira, é muito Uhum. verdade. Eu fico verbalizando que é para ver se um dia Chega, né? Se torna mais realidade. próximo. Enquanto esse dia não chega, eu vou trilhando, né? Eu gosto de fazer trekking, né? Esporte de aventura, tipo rapel em cachoeira, essas coisas assim. Eu adoro cachoeira. Você colocou esportes de aventura no plural, além do rapel, mais algum? Mais alguns? Canyonismo, né? Que é também descer nas quedas d'água, né? Essas coisas. Rafting? Rafting, Cara, eu tenho sim. medo, mas seria interessante. Rafting, dessas coisas de aventura, eu já fiz algumas. Asa delta também? Não, Não? asa delta não é, não. Asa delta não. Bom, eu imagino como esporte de aventura, mas não sei se seria um exemplo. Acho que sim, né? Acho que Asa sim, delta. acho que sim. Aí eu gosto de trilhar, eu gosto bastante de contato com a natureza, né? Sim. Então, por exemplo, caminhar, né, no meio do mato, chegar numa cachoeira, poder tomar aquele banho gelado. Ah, mas a água tá gelada. Ah, mas aí é que é legal. Sim, Né? sim. Eu adoro, 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 adoro. E viagens é porque, de maneira em geral, né? Não precisa necessariamente ser uma viagem assim, só de Sim. aventura, ou de trilha, ou de natureza, né? Desde as Qualquer mais viagem. próximas aqui da região até as mais Eu distantes não também. tenho, Muito bem. em relação à viagem, Não tem filtro muito. não tem No bom filtro. sentido, né? De jeito nenhum, eu topo qualquer coisa, assim. E é engraçado que eu sempre fui muito viajeira, assim, sabe? Uhum. E aí o pessoal me pergunta, nossa, mas você. Mas eu não posso viajar assim que nem você, porque, sei lá, eu tenho filho, ou eu tenho namorada, ou eu sou casada. Eu falo, gente, dá pra viajar de qualquer jeito, dá pra viajar sozinho. Eu sou muito mochileira, né? Casal, Então, família, amigos, tudo, com tudo. filho, sem filho, com Colega companheiro, de companheira, profissão, tanto enfim. sozinho. Sim. Ou até fazer uma brincadeira aqui, esporte de aventura. Você falou que caiu de paraquedas um pouco na TV Tati ou na TV Band. Você nunca fez paraquedismo, não? Literalmente. Você... Não, eu só pulei de paraquedas na TV. Na TV, só. Legal. E aí as mídias, então, eu acabei colocando aqui seu LinkedIn e Instagram, que é Júlia Sangion, né? Mesmo no Instagram. E no LinkedIn, Juliana Sangion. Isso Né? aí. Até o fim. Mais alguma? Você quer indicar? Você tá mais algum dia? Tá ótimo, eu tenho usado mais essas e é isso aí. Tá bom. Quero agradecer então, Ju, mais uma vez. Enfim, você é uma inspiração para mim aqui nesse setor. Foi desde a época de faculdade, né, como professora, e até hoje. É bom te acompanhar, eu acompanho mais você até pelo LinkedIn, do que você produz lá ou escreve, enfim, até curte, aparece ali, né, pra gente, né, o algoritmo joga essas coisas também.
E obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui e Eu que agregado agradeço. bastante a esse podcast com mais um episódio aí com muito conteúdo interessante. Valeu, Comunitalks, valeu, Fábio, muito obrigada pelo espaço. Bom te rever. Acho que tinha uns anos, né? Sim, sim, faz um tempo, eu não lembro. Eu tô meio ruim Tem de uns memória, mas já anos. fazia É alguns anos muito já. bom ver assim vocês seguindo, né, e seguindo na comunicação. Parabéns pelo trabalho, que tenha muito sucesso e que a gente possa voltar aqui para Com conversar. certeza. Um monte de pessoas aqui, boa parte dos episódios com quem eu gravo assim, eu fico pensando, nossa, dá pra fazer um episódio 2, 3, qualquer com a mesma pessoa pra abordar outros temas ainda, porque é muito vasto, né? Tamo aí. A área de comunicação. Muito obrigada. Então, sucesso em tudo que você for fazer sempre. E, por favor, depois me passe o contato aí, então, do pessoal pra gente poder fazer um episódio ali com Boa. eles. Vou Tá bom? passar. Valeu. Obrigado. Aí, só fazendo um recado aqui, final, os recados finais, né? Então, se você gostou dessa live, ainda é novo por aqui, não está inscrito no canal do YouTube, se inscreve. Também segue ali no Instagram e no LinkedIn, principalmente se você não estiver seguindo a gente ali. E nas plataformas de áudio, pelo menos as 5 principais, que são Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts e Google Podcasts, tá? Se você gosta do podcast Comunitalks ou quer apoiar também a área de comunicação como um todo, principalmente o podcast aqui, você pode fazer as contribuições pontuais por meio da chave Pix que está aí na tela, comunitalkspodcast@gmail.com, ou de forma mais frequente, mensal, por meio da campanha na plataforma Apoia-se. Tá? Essas informações aí também, links, estão aqui na descrição do vídeo do YouTube. E se você está ouvindo isso pelo Spotify e tal, então você pode buscar essas informações, esses links e tudo mais no Instagram, no LinkedIn ou indo para o próprio YouTube. Tá bom? Obrigado, gente, por mais um episódio e até a próxima.